Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Ama Luz. Nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo sobre o livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E eu sei que vocês estão sentindo falta do nosso Evangelho no Lar, eu também estou sentindo falta, mas a gente, quando retomar, vai reiniciar a partir do Sermão da Montanha. E é um momento muito importante, talvez uma das mensagens mais importantes do Evangelho de Jesus, e por isso eu queria dar esse respiro para a gente ir se familiarizando com essa ideia e se preparando para o que vai vir por aí. E aí aproveitar para a gente se aprofundar um pouquinho aqui na história de Maria, sob esse ponto de vista do plano espiritual, né, através dessa leitura, que traz para a gente uma perspectiva muito interessante, muito enriquecedora daquilo que foi a época de Jesus, em termos de o que estava acontecendo nos bastidores da espiritualidade, não só da parte dos espíritos que estavam auxiliando no saneamento do ambiente, mas também dos espíritos que estavam lá tentando se segurar em todas as pontinhas para não perderem espaço, não perderem a luta, porque para muitos deles é uma luta, né, que do desejo sincero de manter o status quo, né, manter o poder sobre as criaturas através dessa simbiose que há entre nós e o plano espiritual. E se você não acredita ou acha que não acredita, poxa, vai lá ler o Livro dos Espíritos, porque lá tem, né, quando Kardec faz essa pergunta, qual que é a influência do plano espiritual sobre nós, eles dizem muito mais do que imaginam. Então, assim, é muito mais do que a gente imagina mesmo, né? A gente aqui na verdade, um reflexo do plano espiritual, não é o contrário, não é o plano espiritual um reflexo da gente, não. Né? Aqui é só realmente um reflexo do que já acontece lá. E para nossa sorte, a gente tem o nosso corpo físico que dá uma abafada boa, segura e nos protege desse ataque mais direto de qualquer força que venha a querer nos prejudicar ou nos influenciar. Então a gente está, de certa forma, protegido com o nosso corpo físico, com as energias do ambiente. Afinal de contas, aqui é permitido que vivamos juntos, tanto os que vibram numa frequência mais materializada, quanto aqueles que já conseguem vibrar de uma forma mais elevada e que ajudam então a causar um equilíbrio das energias que nos circundam, né? Porque se só fosse espíritos de baixa vibração entre nós, aí a Terra já tinha sucumbido há muito tempo, né? Então, felizmente que existe aí uma vibração para contrapor-se à vibração daqueles que ainda realmente querem a violência, sempre optam pela corrupção, pelo mal, pela dor, por causar a dor, né? Mas enfim, a gente está falando de Maria. Claro, a gente sabe, já conversamos aqui sobre a época de Jesus várias vezes, a gente entende que ainda era praticamente a infância da humanidade em termos morais. Ainda que o povo judeu fosse um povo bastante religioso e que Moisés tenha realmente sido um médium da espiritualidade superior para trazer informações importantes para aquele povo, não foi em sua totalidade, ou talvez hoje a gente até possa pensar ou conjecturar que ele fez exatamente aquilo que o povo estava precisando naquele momento. Então, em meio às verdades universais, às verdades
com caráter divino mesmo, que estão contidas, por exemplo, nos 10 mandamentos, tem toda outra lei civil que ajudou de uma forma ou de outra a que ele controlasse aquele povo, né? Num momento muito especial da trajetória deles, né? Essa saída do Egito para irem para a Terra Prometida. E isso fez com que ele, claro, tivesse que agir com pulso forte, até porque era o caráter daquele povo, daquela época, daquelas condições. Não é porque aquele povo específico era assim. A humanidade inteira no planeta Terra tinha caracteres de mais violência, de mais revolta, de não aceitar muito quando fosse falado de uma forma mais branda e mais amena, aceitavam, sabe, o jugo, a autoridade exercida com mais força. E assim era, como hoje ainda é assim, né? Em muitos lares, muitas famílias veem a diferença às vezes de um filho para o outro, enquanto você conversa, você fala, né, alguma coisa, a criança já entende, a criança já consegue saber que não é para fazer determinada coisa e vai então viver a sua vidinha feliz da vida, brincar com outra coisa. Tem sempre aquele outro que você precisa quase torcer o pescoço. Claro que isso é uma brincadeira, ninguém torce mais o pescoço hoje em dia, graças a Deus, uma demonstração da nossa evolução espiritual, mas a gente às vezes tem vontade, né? Então, assim, isso também demonstra que ainda temos, né, o animal lá dentro da gente, da onde a gente vem, né? A gente vem numa caminhada evolutiva, já passamos pelo reino animal, de alguma forma. Ah, mas você tá querendo dizer que eu fui um animal? Gente, tudo que a gente fala tem que ser sempre muito bem entendido, muito bem estudado, muito bem interpretado, para não acabar sendo traduzido ao pé da letra, né? Tem que se estudar, por exemplo, como é que se dá as encarnações no reino animal. Bom, mas enfim, aí nós estamos aqui no capítulo Ingressando na Carne, e aí esse capítulo ele começa relatando uma questão muito interessante para a gente realmente ver, sempre ir comprovando o que vem se falando aqui no livro a respeito do tamanho espiritual desse ser que antes de ser Maria de Nazaré era Sofia. Porque os pais já conceberam, né? Ela já está dentro da barriga da mãe dela, ou seja, o corpo físico dela já está sendo formado na barriga da mãe dela, a mãe dela está grávida, esperando-a, porém ela em espírito continua com toda a sua liberdade, agindo, ela consegue cuidar do desenvolvimento do corpinho físico dela, e ao mesmo tempo ter toda a liberdade de agir e de tomar decisões e de participar aqui desse processo de saneamento que está acontecendo lá no plano espiritual, coisa que espíritos como eu e você não conseguimos, né? Normalmente quando a gente entra num processo de encarnação, você provavelmente já leu o livro Nosso Lar, o espírito ele entra num processo de miniaturização, acho que a gente pode falar assim, né? Ele vai se acomodando também àquele feto que está se formando para ir com o poder da sua mente dentro daqueles processos que a gente não faz de forma consciente, vem dos automatismos que a gente vem carregando desde os nossos primórdios lá nos reinos animais e nos reinos vegetais e minerais também, porque a gente traz automatismos também dessa época, a gente ali em contato com aquele serzinho que está se desenvolvendo, né, com as suas células se multiplicando, a gente que está coordenando o processo, ainda que inconscientemente, ajudando na formação dos órgãos, ajudando na formação do corpinho como um todo, no desenvolvimento, para que tudo aconteça na época que deve acontecer.
E claro, enquanto a gente está lá, normalmente a gente está lá, a gente não está lá e cá, a gente não tem ainda a capacidade de estar lá, gerenciando o processo e ainda vivendo na colônia. Vamos dizer que a gente, né? que a gente estava na colônia, qualquer colônia, coloque um nome da colônia e diga a colônia. Mas, ou não, ou a gente não estava na colônia, né? Mas enfim, se a gente não estava na colônia, é mais fácil ainda a gente entender que não era capaz de estar ao mesmo tempo interagindo aqui com os amigos da espiritualidade e ao mesmo tempo formando lá o nosso novo corpinho físico. Então, e até faz parte, né, do processo a gente ir apagando a memória da personalidade que a gente vestiu antes, para ir se integrando devagarzinho a nova personalidade que vai nascer. Enfim, não era o caso de Sofia. Sofia estava trabalhando arduamente aqui na limpeza de todo o plano espiritual, auxiliando não só ali os ceareiros do bem no trabalho ali do dia a dia, mas em algo que por mais boa vontade alguém possa ter no seu coração, se não houver amor verdadeiro, amor incondicional, a gente não consegue realizar determinados trabalhos. E aí tem uma passagem que eu acho muito legal de trazer para vocês, porque eles estão ali fazendo um resgate de espíritos muito arraigados no mal, que já vêm de muito tempo ali, se sentindo donos daquela região, influenciando sacerdotes e famílias, né, para, enfim, que as suas ideias permaneçam, né, dentro das comunidades, que são, claro, ideias de separativismo, ideias de violência, ideias de preconceito, e essas coisas todas, né? E aí eles fazem lá uma grande ação para conseguir libertar o máximo de almas possíveis, mas chega um determinado momento que eles têm que prender ali alguns espíritos para que então haja uma forma de chegar mais próximo deles e conversar com eles. E nessa que eles fazem isso, a Sofia, ela sente um desejo de ir falar com eles, né? Ela sente o desejo de se materializar para que eles possam vê-la. A gente falou no vídeo passado, né, sobre a questão de espíritos superiores serem vistos por espíritos de outras dimensões, né, energéticas. O espírito, ele precisa, um espírito nesse nível, né, ele precisa realmente se materializar, fazer um esforço para ser visto pelos demais, né, que estão de uma certa forma ainda em esferas mais densas de vibração espiritual energética. E aí ela nem estava pensando, ela, pelo amor dela, ela estava seguindo o coração dela e ela foi chegando perto para fazer, né, para ir ajudá-los. E Léo que está comandando então esse grupo de ceareiros do bem, porque ele tem um conhecimento muito grande da região, ele tem um conhecimento grande da manipulação dos elementos da natureza, dos elementos espirituais, para justamente ajudar ao máximo no recolhimento, a conversar com esses espíritos que estão ali precisando às vezes de um chacoalhão para conseguirem entender o que está acontecendo naquele momento, a necessidade de mudança, né, de caminhos. E aí Sofia, nesse momento, ela vê, né, esses espíritos que estão ali sofrendo, e vou ler para vocês um pedacinho. O seu amor, na intensidade que o coração dispensava para aquelas almas, aumentava-lhe a vontade de entrar no alçapão magnético e sentir-se prisioneira também para amá-los mais de perto.
Então, eles estavam ali presos, né, para que pudessem ser auxiliados, para que não saíssem correndo sem ouvirem o porquê deles estarem ali, né, naquele momento sofrendo, entre aspas, o que estavam sofrendo. E ela se aproxima, ela vê aquilo e ela quer se aproximar, ela quer amá-los ainda mais. E a gente está falando de espíritos que não são muito amáveis, não, viu? E aí Léo olha para ela e ele aconselha a não respirar o mesmo elemento corrosivo que esses espíritos estão emitindo, porque são espíritos, como a gente já falou, de uma densidade energética muito forte, e até a respiração deles é corrosiva para espíritos, né, de ordem mais elevada. E aí ela olha para ele e ele fala para ela: filha, cada um de nós vive um mundo diferente, e para que o amor se faça presente nos corações dos que sofrem, não é preciso sofrer com eles. Nós já passamos por experiências que nos ajudaram a nos libertar da ignorância. Temos outros meios de ajudar, sem participar dos desequilíbrios emocionais. Bom, a gente escuta isso, a gente sabe que era o espírito que estava ali comandando, né, as ordens dos ceareiros do bem. Ele sabia o que ele estava falando e ele, claro, estava tentando proteger a Sofia para que nada de ruim acontecesse com ela. Só que ele não contava com o fato do amor dela ser algo muito maior do que qualquer medo, de qualquer energia mais densa, do que tudo. O amor, ele vence tudo. E ela, não por desrespeito, mas por um amor profundo, ela simplesmente desceu no padrão vibratório do pessoal que estava lá. Aí todos puderam vê-la do jeitinho que ela era, emitindo, e ela emitia luzes de bênção e confiança para todos os espíritos. E ali, naquele momento, muitos gritavam, choravam pedindo socorro, né, estendiam as mãos, porque perceberam, né, o amor é um magnetismo muito forte que puxa, né, a atenção, a mente, principalmente de espíritos que estão em sofrimento há muito tempo. E ela atraía com a sua força magnética do coração a atenção de todos, né, naquele campo ao redor. E ela fala para Iléu: eu preciso falar com eles todos, são todos nossos irmãos, filhos de Deus, eu não posso abandoná-los, né? O que é um negócio fantástico. E aí, claro, ele entende, obviamente, né? E fala: é por isso que você está aqui com a gente, ainda bem, graças a Deus. E aí ela começa a falar com os espíritos para tentar realmente despertá-los para o momento, né, que está se aproximando a chegada do Messias, que é um momento em que vai vir para cá aquele que os profetas vêm falando há muitos anos, que não é aquilo que muitos esperam, né, a gente já falou várias vezes do guerreiro que vai lutar contra, não, que vai ser implantado através dele um reino de amor e de paz, né, e tudo mais. E, claro, os espíritos, na hora, eles se permitem tocar pelo amor dela, e muitos ali são transformados por esse ato dela, por essa entrega total dela. E aí, né, eles conseguem recolher esses espíritos e levá-los para locais onde eles vão, então, a partir de agora, serem, a gente chama, né, de hospitais, de colônias de tratamento, onde eles vão passar por um processo de tratamento para poderem, então, se preparar para uma nova encarnação. Então, isso é muito legal, é muito interessante. E aí, para a gente finalizar esse capítulo, tem uma parte que é muito legal, que vai acompanhar a gente no livro por bastante tempo, que é a visita do Rabino Azedan Moá. Esse rabino era um sacerdote de alta inspiração lá de Jerusalém.
E era um homem muito bom, era um homem que também agia no amor, mas estava aqui encarnado, tinha lá as suas dificuldades, né? Até porque essas convicções que a gente traz, né, da religião acabam, de certa forma, principalmente naquela época, toldando um pouco a nossa capacidade de agir com mais... uma maior abrangência do nosso amor, né? Mas ele num dia num sono, né? Ele estava dormindo, ele foi levado, muito provavelmente em projeção astral, né? Em desdobramento para um local e teve uma visão que o assustou. Ele viu um local muito lindo, que parecia ser Nazaré na cabeça dele, cercado de entidades angélicas, num ambiente florido, de muita alegria. E esses seres angélicos, eles cantavam um louvor ao Senhor por estar nascendo na terra a mãe do Salvador, do condutor dos homens. E aí, claro, ele acorda e fica com aquilo na cabeça, ele já começa a cantar, né, Salmos de Davi, recitar Salmos de Davi, não consegue parar de pensar, né, em tudo que ele viu, em tudo que ele sonhou, estava muito vívido na mente dele, e por conta disso ele não consegue tirar da cabeça o desejo de ir para Nazaré. E ele faz isso, ele prepara uma viagem para Nazaré e vai até lá e chega lá, senta, assim, os rabinos naquela época, penso que talvez até hoje, né, eu não tenho esse conhecimento para falar, mas naquela época se vestiam todos de uma forma muito paramentada e eram facilmente reconhecidos por todos aqueles que eram obrigados a ir para Jerusalém de forma assídua, né, para participar das festas e das celebrações que aconteciam no templo. Então muitos ali até reconheciam-no, e ele estava ali, né, sentou ali num banco em Nazaré e lá ficou meditando, e as pessoas não o interrompiam na meditação dele, e ele ficou ali meditando até que ele estava próximo da fonte, né, de água de Nazaré, e aí ele viu chegar próximo da fonte, a fonte da Virgem, né, que chama essa fonte lá em Nazaré. Ele viu se aproximar uma mulher que ela tinha um lenço, né, o lenço que normalmente as mulheres daquela região, daquela religião também usavam, e que ele estava cobrindo uma gravidez. E aí ele ficou com a pulguinha ali atrás da orelha, ele viu um senhor também ali ao lado dela, que parecia assim ser também muito distinto, e ele, como médium que era, provavelmente, obviamente, a gente vai ver aqui no relato, ele começa a vê-la envolta em luzes coloridas, luzes que saíam do seu peito, que quando ela falava, as luzes saíam da boca dela e atingiam os interlocutores, como se realmente fosse, né, um ser assim de alta elevação. Isso então a mãe de Maria, né? E ele percebe que quando eles chegam próximos da fonte para pegar da água, a água também está emitindo uma luminosidade, e ele percebe dois personagens iluminados abençoando o líquido ali. E aí o próprio livro fala que aquela fonte naquela época, da vinda de Jesus, do nascimento de Maria ali, muitas pessoas foram curadas pela água daquela fonte, né? Que tomavam daquela água, acabavam se curando, porque realmente estava ali acontecendo. A gente viu, né, nos outros capítulos, a cidade de Nazaré estava envolta na luz das bênçãos espirituais, e estava ali realmente jorrando bênçãos, né? A graça do Pai ali para todos. E aí ele aborda o casal. Ele aborda o casal e ele abençoa a filha de Ana. Ele diz que a filha do vosso ventre seja igualmente festejada com a alegria de Deus, o único Deus de Israel, governador do mundo e Senhor de todas as coisas da vida.
E claro, o pai e a mãe de Maria ficam extasiados, né, com aquela deferência desse rabino, e eles o convida para ir até a casa deles, né, para estar com eles lá. E aí, a hora que eles chegam lá, eles sentem uma conexão imediata, né, uma simpatia imediata. E claro, falando, o próprio rabino, ele tem a convicção de que ele foi guiado até lá pelo Espírito de Deus, pelos profetas, né, da religião dele. E aí eles conversando, Eli e Ana falam para ele dos sonhos que eles tiveram. Lembra que lá no comecinho a gente fala para vocês que ambos, né, também são levados em projeção astral para estar na presença ali dos anjos do Senhor, que confirmam a missão deles de pais da futura mãe do Messias. E eles agradecem muito e tal, e quando eles acordam, eles trocam impressões e percebem que tiveram exatamente o mesmo sonho, entre aspas, né? E aí eles contam isso para o rabino. E o rabino, ao seu turno, também conta do sonho que ele teve, né? Confirmando então que realmente estava ocorrendo um fato inusitado. E aí eles, os dois, né, também contam para ele tudo o que está acontecendo em Nazaré, das lavouras estarem trazendo um retorno muito grande, das flores mais lindas e dos pássaros cantando, e de tudo que está acontecendo na fonte da Virgem, né, das pessoas que se curam com a água. E aí, é claro, naquele momento eles já até começam a trocar algumas ideias sobre como deve ser conduzida a juventude de Maria, que ela deve ser levada para o Templo de Jerusalém e tudo mais. E aí ele volta para casa feliz da vida, né, que encontrou os futuros pais do Messias. E no final do capítulo deixa, né, essa mensagem: os guias espirituais da cidade de Nazaré regozijavam-se pelos acontecimentos de sorte a estabelecer naquela terra a paz de Deus. É muito lindo, e eu fico muito feliz da gente poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa história, lembrando que o livro é um livro que está disponível para quem quiser, né, através de qualquer site de compra de livros espíritas aí, ou alguma livraria que tenha livros assim mais espiritualistas, porque é um livro, o meu eu comprei o ano passado, novinho, então assim, não é difícil de achar, mas claro, a gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente, de acompanhar com a gente. Se você é aquela pessoa que tem assim um pouquinho de preguiça de ler, não é muito fã de ficar ali lendo página por página, não se preocupem, acompanhe a gente que a gente vai trazer o resumo dos resumos para que você não perca nada. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima, então. Tchau!